Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Estamos na semana do mini estágio no Algarve, já temos imagens dos treinos de ontem, com sessões bidiárias, a fazer lembrar a pré-época do verão, com muitas imagens daquele esforço extra dos jogadores, muita dedicação no treino, muitas imagens do Tiago Silva. Temos também novidades no mercado de transferências, bastantes. Já vamos analisar tudo, mas primeiro pedir que deixes o like, já sabes que dá uma força aqui ao canal e é muito importante o like, também para que o vídeo entregue mais. Não te esqueças também de subscrever o canal se ainda não subscreveste. Estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores, já digo isto há algum tempo, mas pode ser hoje. Ontem ficamos muito perto, já estamos com mais de 9.900, portanto pode ser hoje que podemos chegar aos 10 mil subscritores. Partilha com alguém que saibas que gosta deste tipo de conteúdo, que ainda não viu ou que ainda não subscreveu, e vamos tentar alcançar essa meta o mais rápido possível. E depois também, já sabes, deixa a tua opinião, deixa os teus comentários. Vou-te dar um exemplo da importância dos comentários. Houve alguém que comentou aqui há umas horas atrás sobre a possível contratação do Ueda, que o Porto tinha feito uma proposta pelo Ueda, e isso fez-me ir pesquisar, ir atrás se era verdade ou não. Portanto, eu leio sempre os comentários todos, e é muito interessante também os debates de opiniões que se geram. Agradecer também ontem muitos elogios ao vídeo, vocês gostaram do vídeo de ontem, em particular achei que houve mais elogios, mas também dizer-vos que o canal existe é por causa do Porto em primeiro lugar, e depois por vossa causa também. Mas muito obrigado pelos comentários e continuem a comentar, que é sempre muito importante. Já sabem que eu leio sempre todos. Começar o vídeo de hoje pela figura que eu acho que é a grande figura deste estágio do Porto, deste mini estágio no Algarve, que é o Tiago Silva. Eu acho que o Tiago Silva vem com uma aura. Eu já tinha dito aqui, mesmo antes dele ser apresentado pelo Porto, que ele é um jogador que eu equiparo o nível dele ao Cristiano Ronaldo. É daqueles jogadores com 41 anos. Claro que muita gente compara ao Pepe também. O Pepe também tinha essa aura. É uma energia diferente e nota-se isso. Notou-se na entrevista que ele deu, que eu até salientei um ponto que até houve muita gente que comentou. Houve até alguém que tentou justificar mais ou menos o que aconteceu. Eu acho que foi o jornalista, de forma meio atabalhoada, tentou introduzir o tema da seleção nacional do Brasil, para mim apenas provando que é esse um dos objetivos do Tiago Silva. Ele tem essa aura e eu até começaria já por aí. Pode ser sorte, de facto podemos atribuir sorte, mas o que é certo é que a lesão do Francisco Moura quase que empurra o Tiago Silva para a titularidade, não há dúvidas. Eu tenho dito que o Kiwior vai ser o lateral esquerdo, porque acho que o Kiwior não pode sair desta equipa, mas o lateral esquerdo, o dono, é o Francisco Moura. Portanto, até olhando a opinião de muita gente que é contrária à minha, e sabemos que aqui há várias opiniões, no clube há várias opiniões, o que interessa é todos torcer pelo Porto ser campeão, que é o que muitas vezes eu digo e também dizem nos comentários, mas há muita gente que acha que deve continuar o Francisco Moura, e essa dúvida dissipa-se porque o Francisco Moura está lesionado, e portanto eu não sei se é sorte, se é essa tal energia de Tiago Silva. É verdade que pode jogar o Martim Fernandes lateral esquerdo, mas acho que começa até aí a desenhar-se a titularidade de Tiago Silva logo no primeiro jogo contra o Benfica, para a Taça. E atenção que depois há o jogo com o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães eliminou o Sporting da Taça da Liga. Afinal, o Vitória de Guimarães parece que levou a Taça da Liga a sério, e a derrota do Porto, afinal, até foi muito mérito deles também, embora o Porto tenha jogado com os suplentes. Mas lá está, fica mal ao Sporting, parece que leva mais a sério a competição, chega mais longe e depois é eliminado pelo Guimarães. Mas o Vitória de Guimarães está em grande e portanto o Porto tem que ter cuidado, porque vai jogar com eles depois do Benfica. São dois jogos muito complicados para o Porto e já vai contar com o Tiago Silva. Mas o que eu queria dizer do Tiago Silva nem era isto, é que hoje, eu penso que foi o Jornal do Jogo que revelou a tal carta que o Vilas Boas enviou para o Tiago Silva, que ele disse que foi um dos motivos para ter vindo para o Porto, que se emocionou com a carta, e já sabemos o que foi. Aliás, eu já suspeitava aqui, já tinha dito, também muita gente já tinha comentado, que o Vilas Boas está a ser muito bom a convencer. É um dos pontos fortes deste Porto, convencer os jogadores, e ele tentou tocar aqui num ponto, digamos que é o único ponto motivacional para um jogador deste calibre, que já conquistou tudo, que foi o lado emocional de fechar o ciclo jogando no Porto. Foi exatamente isso. A carta era realmente muito emotiva, falava sobre ele não ter fechado o ciclo no Porto, ele ter até ganho a Liga dos Campeões no Dragão, como nós também já tínhamos dito aqui, que foi uma coisa que também mexe com ele, que parecendo ali um sinal do destino, que ele tinha que provavelmente acabar a carreira no Dragão, e portanto de facto o Vilas Boas usou isso para o chamar, e realmente foi bem sucedido. O Porto tem sido muito bom a negociar os acordos verbais com os jogadores, tem sido muito bom a convencê-los. Eu acho que um exemplo disso é o recente reforço do Pietuzewski, que foi finalmente apresentado, oficializado. Havia até aqui gente que já tinha dúvidas se ele vinha ou não, porque estava a demorar a oficializar, mas parece que é porque era feriado na Polónia e parece que houve ali umas burocracias. Também tinha que ser a mãe dele a assinar, não nos podemos esquecer que tem 17 anos, parece que ela ainda estava de viagem, e também só depois é que ele vai então renovar. Ainda assim ele já tem uma cláusula de 60 milhões, mas parece que depois ainda vai renovar quando fizer 18 anos por mais tempo o contrato. Mas toda essa burocracia, era só burocracia, portanto podem estar descansados. É um dos jogadores preferidos aqui, mesmo quando eu dei a notícia de que
já se estava o Porto já estava a virar para outros jogadores como o Bardi, que eu disse, na minha opinião pessoal, até acho que era o melhor jogador, porque já era um jogador com mais créditos firmados, apesar de vir por empréstimo, e toda a gente preferia o Piatusevski e ele está aí, e o Porto convenceu muito à custa do Bednarek e do Kivior. Ele fez as declarações dele da apresentação, ele disse mesmo isso, disse que já falou com o Kivior e o Bednarek e que vai ser mais fácil adaptar-se porque vai ter o apoio deles. E portanto o Porto está a ser muito bom a convencer os jogadores por este lado mais pessoal, e sabemos que o Piatusevski é um caso... o Tiago Silva também, porque estava a custo zero, mas o Piatusevski é um caso de acordo verbal com o clube e já não havia hipótese. O Jagiellonia, como nós dissemos aqui muitas vezes, podia até ficar com o jogador, mas o jogador não ia ficar com a cabeça no clube por causa do acordo que já tinha verbal. E o Porto até acabou por ceder muito nesta negociação, o que mostra também que o Porto realmente foi-se apaixonando por este jogador, ou então mostra que seria mais difícil trazer as outras opções, como o Bardi, que tínhamos falado aqui, e outros também que havia, como o extremo do Rio Ave, também o André Luiz, que o Benfica também queria, e parece que o Porto acabou por aceitar pagar mais. Vai pagar os 8 milhões que era o que aceitava pagar no máximo, mas depois tem aqui muitas cláusulas, pode chegar a 2 milhões, uma das cláusulas é o jogador estrear-se na seleção, que vai acontecer com certeza. Depois já há aqui também pagamentos de intermediação, que também não é muito normal ultimamente no Porto, mas parece que neste caso teve que ser também porque é um jogador muito seguido pelos tubarões, e portanto foi importante também nesse aspecto. E depois há ainda uns 10% de futura transferência do jogador que vai também para o Jagiellonia, e portanto o Porto acabou por ceder qualquer coisa, mas também acho que é justo. Como eu já disse aqui, ainda não vi o jogador a jogar ao vivo, confesso que não conhecia, mas depois que vi os vídeos dele, e também muita gente depois, eu até convidei para ver os vídeos e muita gente a dizer o mesmo, não sei se viste os vídeos dele, ele realmente é um jogador muito vertical, e ele vem, até ele já fez uns vídeos, penso que nas redes sociais já está partilhado uns vídeos dele, muito divertido, aquela juventude própria da idade dele também, ele próprio parece que estava em Madrid até a aproveitar umas mini-férias que tinha antes de vir para o Porto, portanto é um jovem que traz uma energia que eu acho que é muito como a do Willian Gomes, embora o Willian Gomes até por ser brasileiro já traz outra energia diferente, mas acho que vai ser o Willian Gomes do lado esquerdo, e esses vídeos mostravam muita técnica, ele é um jogador muito vertical, faz muita finta de corpo, muita simulação, e nota-se que vai sempre, tenta sempre ir à linha com grande velocidade, muita técnica, e ele próprio a confirmar isso, a dizer que é um jogador sem medo, isso é muito importante para o Farioli, sabemos, e gosta sempre de ir para cima do adversário. Não falou aqui de aspectos defensivos. Ora, eu acho que, como eu tenho dito aqui muitas vezes, o Mora é a grande vítima de um Farioli muito exigente no campo defensivo, principalmente no meio campo, porque o Farioli não se preocupa tanto com os desequilibradores, que agora são 3, Mora, Willian Gomes e Piatusevski, não defendam tanto, porque são os tais desequilibradores que em jogos mais fechados vão tentar abrir o jogo, e o Piatusevski até por isso é mesmo um Willian Gomes que vem para o lado esquerdo. Eu digo que o Mora sofre mais neste aspecto porque o Farioli, por muita liberdade que lhe deu, obriga-o sempre a defender, porque joga mais no meio. Ainda assim o Mora nos últimos jogos tem jogado mais encostado ao Samu, mais quase como segundo avançado, com mais liberdade para subir, e aumenta muito a qualidade do jogo. Vamos ver se o Mora, não voltando a falar, já falamos ontem também, mas vamos ver se o Mora neste mini estágio volta a recuperar a titularidade que perdeu para o Gabri Veiga no jogo com o Santa Clara, que muita gente disse que era por causa do Rabado. É uma dúvida também que se vai desfazer no jogo com o Benfica. Mas acho que agora o Porto tem 3 desequilibradores, 3 jovens, e até por isso o Porto procurou este perfil do jogador jovem, que é um perfil diferente para a ponta de lança, mas já lá vamos. Primeiro, falar aqui também do Farioli, o treinador do Porto, que parece que já está com apalavrado, a direção já falou com ele para ele renovar o contrato. Portanto, parece que o Farioli vai ficar durante mais tempo. Eu acho que ele tem contrato até 2027, se não me engano. Também se estiver errado, podes também deixar nos comentários, mas acho que é até 2027. Ele vai renovar, e eu faço aqui uma leitura disto que não é a mais óbvia. Não vi falarem muito isto na imprensa, mas acho que é mesmo o motivo para o Porto estar a falar agora da renovação. É que não foi só o Chelsea que esteve interessado no Farioli, agora é o Manchester United. Estão os dois à procura de treinador, e o Farioli não era a prioridade do Chelsea, mas é a prioridade do Manchester. E claro que, ainda por cima, como eu digo, o Manchester tem esse histórico de ter levado o Ruben Amorim. Sabemos que o Farioli já disse que não gosta, não é adepto de sair a meio da época, mas como eu digo, dinheiro é dinheiro, 15 milhões não é uma cláusula assim tão alta. E era isso que eu estava até mais interessado em perceber, se o Porto ia aumentar a cláusula na renovação do Farioli, e vai aumentar, e portanto acho que tem muito a ver com isso, tentar segurar o treinador, mas o Porto está muito blindado, mesmo o Piatusevski chega com uma cláusula de 60 milhões, o Porto está muito blindado nesse aspecto. Qualquer perda que o Porto tenha que seja grave desportivamente é muito compensada financeiramente. Nesse aspecto o Porto está bem, e portanto o Farioli está comprometido com o projeto, em princípio não sai, mas de qualquer forma acho que esta renovação é uma jogada de segurança, como também foi com o Diogo Costa, a renovação. Também acho que foi aqui a pensar no Mundial. O Porto baixou a cláusula porque já havia aqui qualquer interesse aqui do Diogo Costa, qualquer possibilidade de sair.
E o Porto renova, mas baixa a cláusula, dando o sinal, e põe até, aliás, foi esse o ponto até que falamos aqui na altura, o Porto colocar um bónus para o Diogo Costa no caso dele sair pela cláusula, para também motivá-lo a sair pela cláusula, que até baixou, e portanto o Porto está-se a defender de possíveis saídas. Claro que esta imagem de um treinador muito adaptado ao Porto, como eu dizia ontem, depois de ver aquela entrevista dele, de facto, ele a dizer que tem o Porto Canal ligado 12 horas por dia, ele bebeu desse simbolismo do Porto e parece mesmo, como ele diz da família portista, parece mais um portista, parece um treinador que esteve aqui há muito tempo. O jogo com o Santa Clara provou isso, que foi um treinador que levou a sério uma deslocação que eu acho que outro treinador estrangeiro, na situação em que ele estava ainda por cima isolado no primeiro lugar, com o Sporting a empatar com o Gil Vicente, podia ter facilitado ali um pouco, mas ele a mostrar que conhece muito, e isso só é possível porque ele se adaptou muito bem ao Porto, e realmente ele quer, como diz o Tiago Silva, compensar aquilo que lhe aconteceu com o Ajax, que realmente foi muito pesado, e o Tiago Silva também mostrou aqui uma empatia para o treinador, até a dizer que quer dedicar o título ao treinador, e realmente tudo isso que ele passou faz com que ele não queira sair a meio. De qualquer forma, o Porto blindou-se bem aqui, porque é a lei do mercado, é sempre complicado, mesmo no fim da época, assim o Porto já fica mais protegido para uma possível saída de um treinador que até esta aposta em jovens como o Pietuzewski mostra que é um projeto de longo prazo, e o Farioli está satisfeito. Esta direção tem dado todos os reforços que ele quer, tem-lhe dado as condições, ele próprio disse que nunca teve tão boas condições, e portanto acho que não sai, mas acho que esta renovação tem a ver com isso, para acautelar qualquer eventualidade aqui. Já são muitos clubes atrás dele, principalmente da Liga Inglesa, como acontece também com o Samu, temos falado muito aqui, que o Tottenham pensa pagar a cláusula, e atenção que é até fevereiro. Sabemos que quando um clube, o mercado é até fevereiro, sabemos que quando um clube está interessado num jogador para pagar a cláusula, normalmente leva até ao fim, normalmente é mais no mercado de verão que isso acontece, mas este mercado de inverno está muito ativo. O próprio Farioli já tinha dito que ia ser um mercado bem complicado, ele até usou a palavra louco, e realmente está a ser. O Porto, fazendo já a ponta então aqui para o mercado do Porto, o Porto procura um médio e um ponta de lança. Muita gente tem perguntado pelo lateral esquerdo. Falou-se muito do Kaique, falou-se do El Karouani, que entretanto depois não veio, falou-se do Barco, eu cheguei a falar aqui de alguns jogadores, até sugestões para lateral esquerdo como o Lelo, havia várias opções. O Porto parece não estar tão inclinado para o lateral esquerdo. O facto de Francisco Moura estar lesionado e o facto do Zaidu ter vencido ontem contra Moçambique, ter passado a eliminatória seguinte da CAN, podia fazer com que o Porto quisesse contratar um lateral esquerdo, nem que fosse por empréstimo, mas o Porto está mais focado no médio e no ponta de lança. Eu acredito que o Porto pensava que o mercado de transferências ia ser mais fácil, mais rápido. Conseguiu logo fechar o Tiago Silva ainda antes de abrir o dia 1 de janeiro, antes de abrir o mercado. Conseguiu o Pietuzewski já um pouco mais arrastado, não foi muito do agrado do Porto, tanto que o Porto até chegou-se a colocar a possibilidade de já nem contratar o Pietuzewski, e agora o Porto está com dificuldades para a ponta de lança. E é aqui que entra a tal notícia do Ueda. Vale o que vale, não tenho confirmação dos principais órgãos de imprensa, mas realmente está a circular muita notícia, principalmente pelo Twitter, entre jornalistas também que têm contas de Twitter, que o Porto fez a proposta pelo Ueda de 20 milhões, acho muito, mas o Porto realmente pode ter um interesse neste jogador. É do Feyenoord, acho que o Porto pode ter jogado aqui também nesse aspecto, numa boa relação do clube. Primeiro porque é um jogador que o Farioli conhece, porque é da liga de onde ele veio, faz sentido. Depois o Gonçalo Borges foi para o Feyenoord, portanto pode haver aqui boas relações entre os clubes, e o Porto pode tê-lo sondado. Não sei se o Porto estava disponível para pagar os 20 milhões, mas o que eu retiro daqui, olhando para os nomes que estão a ser falados, o Ueda, a ser verdade, o Luca do Nápoles, que até acho que ainda é a opção mais viável, mais possível, embora o Porto já esteja aqui a virar-se para outros planos, mas pode estar a acontecer como o Pietuzewski, que há aqui várias possibilidades. Mas depois também o Immobile, que tem sido falado muito aqui também, do Bolonha, embora o Immobile já tenha 35 anos, mas olhando para estes três perfis, já não são jovens. Antes do mercado de transferências abrir, falou-se muito do Porto contratar pontas de lança jovens. Eram as informações que tínhamos, era o Raikkonen, o David Washington, enfim, vários pontas de lança jovens, o Zaibiri do Famalicão, hoje também se fala do médio do Famalicão, mas já lá vamos, e de facto eram avançados jovens. Agora parece-me que estes três nomes aparecerem, dois deles ligados à Liga Italiana, o outro ligado à Liga Holandesa, onde já esteve o Farioli, acho que faz sentido que realmente o Porto esteja à procura desse tipo de ponta de lança. Então é um perfil diferente, é um perfil de um ponta de lança já mais velho que o Samu, um pouco à semelhança do que acontecia com o De Jong. O que se mantém é a vontade do Farioli de ter um terceiro avançado que faça pressão no Samu. Ontem eu já tinha falado sobre isto, o Porto acha importante, e o Porto tem trabalhado muito o Samu, o Porto está a investir muito nele.
E o Porto acha importante ter um jogador de muita qualidade que pressione o Samu, porque acha que o Samu vai crescer mais assim. O Porto está a investir bastante no desenvolvimento dele, está a melhorar muito o futebol dele, todos os aspectos, mantendo a capacidade goleadora, como disse Farioli, vem é um dos pontos fortes dele, mas a jogar muito bem de costas para a baliza. O Farioli até já diz que ele pode jogar num dos top 3 dos melhores clubes do mundo. E o Porto está a investir muito nele, e o Porto acha que tem que ter um avançado pronto para lhe roubar o lugar para ele, para ter mais rendimento dele. E ontem muita gente comentava que realmente o Denis Gul tem momentos. O Denis Gul não está a conseguir pressionar o Samu, não tem a mesma capacidade física, também é verdade, mas o Denis Gul tem entrado bem, muito forte, mas tem qualquer coisa ali que ele ainda não está, eu acho, a ameaçar a titularidade do Samu, e o Porto quer outro ponta de lança destas características. Pensei que fosse um jovem, no sentido, fazia sentido também, e acho que o Porto chegou a pensar nisto, porque um jovem, tendo já o De Jong no balneário, não era preciso ter um avançado mais velho, mas o Porto parece que vai mesmo para um jogador já de créditos firmados. Este Ueda é um goleador, é muito bom jogador, tem até clubes atrás dele como o Liverpool, portanto é um grande jogador. O Immobile tem créditos firmados, mas é mais velho, é quase a idade do De Jong, ou mesmo a idade dele, tem 35 anos. O Immobile será a melhor opção no sentido financeiro, são apenas, eu penso que 4 ou 5 milhões, não é muito, pode ser fácil convencê-lo, também tendo um treinador italiano, podendo jogar a Liga Europa. Vamos ver, o Immobile será a possibilidade mais forte, sendo que o Porto vai tentar aqui alguém melhor, provavelmente. Tem também o Luca também seria uma boa possibilidade. Tem aqui várias possibilidades, mas seria a mais cara talvez de todas, embora o Ed, ao que parece, segundo dizem as notícias, o Feyenoord pediu 40 milhões, que é muito, o Porto jamais pagaria 40 milhões, o Porto investiu 30 no Samu, e é o jogador mais caro da história do Porto. Portanto, o Porto não vai pagar 40 milhões por um avançado, tendo já o Samu ainda por cima. Depois, em relação ao meio campo, tenho falado aqui do Gustavo Puerta, ele tem sido muito apontado ultimamente, não tem havido avanços, ele foi apenas sondado, sabe-se quanto é que o Santander quer. Eu continuo a achar que é uma ótima opção, porque é um jovem, como eu já disse aqui, é um box-to-box, pode ficar como suplente Frolt e ser útil. Acho que é superior ao Eustáquio, ou pelo menos tem mais margem de progressão, seria uma boa opção. Mas hoje fala-se de um jogador do Recife, que foi um clube que desceu a divisão no Brasil, portanto até seria um jogador que em princípio seria fácil de negociar, que ficaria pelos 8 milhões, não seria muito caro. Trata-se do Zé Lucas, que parece que é um médio defensivo do Recife, é uma jovem promessa, tem também meio mundo atrás dele, até em semelhança com o Piatuzewski. Tenho, por exemplo, o Barcelona e o Bayern Munique atrás dele, só que mais uma vez é um jogador que a meio da temporada os clubes ainda estão meio na dúvida se investem ou não, e o Porto pode aqui fazer mais uma jogada de antecipação. O problema é que este jogador é médio defensivo, não é o 8, ele também pode jogar a 8, é um pouco a imagem de Pablo Rosário, mas eu vejo aqui, o Farioli tinha dito que o mercado tinha que ser criativo, e se o Porto avançar para este jogador, provavelmente Pablo Rosário vai ser o suplente do Frolt, imagino eu, pode ser por aqui, ou então também tentar adaptá-lo, ele ainda é jovem, e tentar adaptá-lo ao 8, porque ele também consegue fazer essa posição, embora não seja a posição de origem. Vamos ver como é que o Porto joga com isto. Por falar em médio defensivo, o Tomás Pérez parece que está recuperado, vamos ver se ele vai ter alguma oportunidade. Eu penso que o facto de ele estar recuperado de lesão pode ser bom até para negociar, porque parece que o Farioli não vai contar com ele. Não é oficial que o Farioli não conta com ele, aliás, a única declaração que temos pública e confirmação do treinador foi que a oportunidade dele no 11 estava quase a chegar, só que o tempo foi passando e o Tomás Pérez nunca jogou pelo Porto, não sei, acho que o Porto, se o puder emprestar, acho que seria uma boa opção, até porque agora já tem o Pablo Rosário e o Varela, ou melhor, tem o Varela como suplente de Pablo Rosário, e o Tomás Pérez perde todo o espaço aqui, chegando mais um médio defensivo. Este jogador do Recife, então ainda menos espaço fica. Também se fala hoje do Matias Amorim do Famalicão, assim como também se fala do Gustavo Sá, quando se fala de um vai-se falar do outro naturalmente, mas como já comentaram aqui muitas vezes que os jogadores de Famalicão muitas vezes são inflacionados, é um pouco como os jogadores do Braga, ficam sempre um pouco mais caros, mas seria boas opções, dois jogadores portugueses com muita qualidade e já habituados ao campeonato português. Se calhar este Matias Amorim seria mais para jogar no lugar do Gabriel Veiga, o Gustavo Sá poderia ser mais para suplente do Froholt, mas eu continuo aqui a achar que o Gustavo Puerta é o jogador, a possibilidade mais forte. Embora o jogador do Recife também faça sentido aqui, embora seja médio defensivo, mas é uma oportunidade, e o Farioli também já disse que o mercado pode ser criativo. Mas de qualquer forma, deixa nos comentários mais notícias que saibas. Esta do Ueda, por exemplo, foi mesmo alguém que comentou no vídeo anterior, antes de eu gravar este, e foi bom porque assim pude pesquisar, e portanto se souberes mais alguma notícia, ou até algum jogador que queiras que o Porto contrate, quem é que achas que o Porto tem que contratar? O Porto vai avançar para um médio e para um ponta de lança, isso é certo, e quer durante o estágio, já está a perder tempo, lá está, este mercado está a ser mais difícil do que o Porto pensava, e o estágio já está a decorrer.
com as tais imagens de muita intensidade. Eu vi imagens também do Lúcio Gonzalez a receber o Tiago Silva, e ali naquelas imagens nota-se esse espírito do Porto, nota-se essa mística. São dois gigantes, realmente este Porto, até muitas vezes eu digo aqui, até em relação ao possível regresso do Rubén Neves ou do Hulk ou até do Alex Telles, como falamos aqui muitas vezes, às vezes há pessoas que dizem que não seria bom porque já são mais velhos, mas às vezes mesmo o Lúcio está como treinador e o Tiago Silva como jogador, mas eles trazem, eu acho que é uma aura, acho que é um respeito que eles trazem para o balneário que ajuda muito, e normalmente as equipas campeãs têm esta mistura de jovens talentos com experiência, e acho que são deliciosas essas imagens, e eu continuo a dizer que eu acho que o Tiago Silva chega para ser titular e o Tiago Silva mais 10, porque ele vem em grande forma e ele jogou mais de 40 jogos pelo Fluminense, portanto não é a idade que importa aqui, é a forma física, a qualidade, a experiência. E o Kiwior pode fazer lateral esquerda, como eu digo, até o Francisco Moura agora está lesionado e portanto é mais um ponto a favor dele ser lateral esquerdo. De qualquer forma, deixa nos comentários também qual é a tua sensação em relação a esse mini estágio. Eu via havia nas notícias que a família dos jogadores está no mesmo hotel que eles, parece que é ali também o Farioli a querer levar mesmo a sério a frase da família portista, e portanto o que é que estás a achar de tudo isto? Se achas que o Porto vai melhorar muito, quais são essas dinâmicas que achas que o Farioli está a trabalhar à porta fechada, mas está a trabalhar no Algarve, com sessões bidiárias? Se achas que tem alguma coisa a ver com o Kiwior lateral esquerdo, com o Pablo Rosário a 6, se achas que o Porto vai mudar muito a forma de atacar? Eu acho que até pode ser um ponto onde o Porto pode trabalhar mais, é as formas de atacar diferentes para tentar ludibriar defesas que já começam a habituar-se muito à forma de jogar do Porto. Houve aqui uma fase da época em que isso se notou muito, ali depois da segunda paragem de seleções, depois do jogo com o Benfica, que parece que as equipas já sabiam como anular o ataque do Porto, depois o Porto conseguiu dar a volta a isso, e dá a impressão que o Farioli também vai aproveitar este mini estágio para aprofundar ainda mais essas soluções ofensivas. Houve ali jogos até que o Porto só conseguiu ganhar com a leitura de jogo, como aconteceu com o Braga, com a leitura de jogo do treinador, porque realmente os caminhos para o Porto atacar estavam todos bloqueados. Vai aumentar a solidez defensiva, com certeza. Eu não sei por onde é que este Porto pode aumentar mais a solidez defensiva, mas é um dos pontos fortes até desta equipa técnica, e portanto acho que isso também vai acontecer. E portanto tenho muita expectativa, e também deixa nos comentários qual é a tua expectativa em relação aos reforços, em relação ao mini estágio, ao que vem aí. E eu volto amanhã com mais um vídeo. Esperemos que amanhã já com os reforços confirmados do meio campo e avançado. Eu acho que à hora que estás a ver este vídeo pode até já haver novidades, porque isto aqui é uma questão de horas. O Porto está todo o gás à procura de um reforço que ainda se possa juntar à equipa no Algarve, e portanto deixa nos comentários qual é a tua opinião em relação a este momento do Porto. Já sabes que eu leio sempre os comentários todos. Deixa também o like, não te esqueças de deixar o like para dar aqui uma força ao canal, que é sempre muito importante. Subscreve o canal se ainda não subscreveste, para chegarmos à meta de 10 mil subscritores. Vamos ver se é hoje que chegamos lá, e de resto é isso. Um abraço e até amanhã.